Então hoje quem levou um belo tombo foi eu, né? Tava empolgado aqui falando e caí. Mas é nesse sentido. Eu imagino aqui que nós falamos muito de corpo e muito de espírito, né? Pelo que eu entendo, né, um não caminha sem o outro, né? Se completam, né? Ambos se completam. E o perispírito, ele completa esse conjunto. Ou seja, vai ser essa vestimenta que vai permitir, vai nos auxiliar nesse nosso processo de evolução. E vai se ajustando de acordo com o ambiente em que nos encontramos. E à medida que vamos passando por essas fases de evolução espiritual, nós vamos tirando aquela. Mas eu vou usar um exemplo assim, meio da natureza, né, que embora o símbolo não seja muito interessante, mas é que é o da serpente, que ela vai soltando aquela pele. Ou seja, à medida que ela vai evoluindo, ela vai mudando a pele. É mais ou menos isso. À medida que nós vamos passando por etapas, nós vamos tirando aquelas roupagens que era necessária naquele ambiente e vamos ter uma outra roupagem que ela não é tão resistente para o ambiente que nos encontraremos mais adiante. Por que isso? Porque nós estamos num processo de evolução, conseguimos dar um passo adiante nesse processo de evolução, então não é mais necessário aquela roupagem mais grotesca ou mais rígida que estávamos antes. Ou seja, pode ser uma roupagem mais suave, pode ser um cetim, pode ser uma roupa mais fina, vamos dizer, estou fazendo um comparativo, mas como ele usa o exemplo dessa roupagem do vaqueiro, né, no campo. E por coincidência, né, eu tive uma experiência meio desastrosa nessa parte. E quando eu fui ter uma experiência de vaqueiro lá em Presidente Epitácio, eu fui para o campo, né, sem essa proteção e voltei com minhas pernas tudo arranhadas, tudo machucado. Você não tinha a proteção necessária. Então, é mais ou menos isso. De acordo com o ambiente, nós vamos precisar de uma proteção mais consistente. E à medida que vamos evoluindo, não há mais necessidade de uma proteção dessa natureza. Pode ser uma roupagem apenas de sustentação. E chegar a um estágio que estaremos tão livres de todas essas interferências que não haverá mais necessidade assim. Mas o perispírito ele está ali sempre a nos auxiliar nesse conjunto espírito e matéria, para nesse nosso processo de evolução constante. Em resumo, é mais ou menos isso. Agora eu passo para a Meire. Obrigada, Jorge. Bem, vocês esgotaram a matéria, né? O tema. E como eu estava falando antes, e todos vocês frisaram bem, né? É um tema bastante interessante, né? Porque ele nos fornece muitas, muitas possibilidades de ação e de execução. Quando estamos no corpo físico, quando estamos no corpo físico, nós estamos, o perispírito, ele está entre o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Ele reveste esse corpo espiritual e, ao mesmo tempo, ele toma a forma do corpo físico. E o que é interessante, uma das coisas que eu acho importantes, é o seguinte: é essa roupagem que faz com que, fora do plano físico, nós podemos reconhecer, né, nos reconhecer através do próprio perispírito. Por exemplo, meus pais, que já habitam há muitos anos o plano espiritual, eles
com certeza, se eles se encontraram, eles se identificaram pela aparência do perispírito, que teve a forma do corpo físico. Por quê? Porque era importante que eles se encontrassem, vamos dizer assim, era importante que eles se encontrassem. E de que outra forma eles poderiam se encontrar? Se ambos partiram em momentos extremamente diversos, né, com anos e anos de diferença. E havia essa necessidade deles se reencontrarem. E como eles se reencontram? Através da visão do perispírito, não é? Que tem a forma, nesses casos, da última encarnação vivenciada aqui no planeta Terra. E isso de espírito para espírito, né? Quando nos sonhos nos encontramos, sonhos espirituais, né? Vamos deixar claro, nos encontramos com um parente ou um grande amigo conhecido e que vem nos visitar durante o sono, como que nós conseguimos identificá-lo? Mesmo que ele esteja em planos muito diferenciados, muito avançados, e vem nos visitar, nós iremos identificá-lo através da visão do seu perispírito com a forma da última encarnação, que foi a encarnação em que eu o conheci aqui no plano físico. Então, isso é muito interessante. E eu pergunto o seguinte: espíritos que vêm de outros planetas e para ajudar um planeta mais em situação mais inferior, que está trabalhando na questão do desmatamento, na questão ecológica do planeta Terra. Então, esses espíritos muito adiantados, muito avançados, eles vêm para auxiliar, para ajudar. E quando eles chegam, e eles são espíritos que se comunicam pelo pensamento, eles não precisam se comunicar pelo verbo, né? Eles chegam nesse outro planeta, que é um planeta intermediário entre o planeta habitado por eles, entre o lugar habitado por eles e o planeta Terra. Eles chegam, esses espíritos mais elevados, eles não têm forma, eles são luz, mas eles chegam onde são esperados, eles chegam e eles, no chegar, eles percebem que eles têm que tomar a forma do corpo físico daquele planeta para poderem ser enxergados por espíritos menos evoluídos. E aí sim cumprirem a sua missão. Bom, eu sou apenas, como vocês já tinham falado tudo, né, a respeito do perispírito, eu achei interessante abordar essa questão. Tem uma outra questão, que é na verdade, não é bem uma questão. Tem um filme lindo, um filme já bem mais antigo, chamado Amor Além da Vida. Eu assisti há muitos anos atrás, num cinema no shopping de Ribeirão Preto. Achei maravilhoso. E encontrei na Netflix, encontrei tempos atrás esse filme na Netflix. Ele fala de uma família de uma família, marido e mulher e 2 filhos.
os dois filhos falecem e desencarnam num acidente, e a mãe entra numa depressão profunda e acaba desencarnando por vontade própria, antes do tempo, através de medicamentos, de overdose de medicamentos e tudo mais. E vai para a espiritualidade. Mas como ela desencarna de uma forma abrupta, ela não vai para um bom lugar. Ela vai lá vamos chamar de umbral, né? De umbral dos suicidas, né? Do Vale dos Suicidas. E, em seguida, eu não estou fazendo apologia do filme, não, porque com certeza ele traz muitas desinformações também, tá? Em seguida, o marido ele fica aqui no plano terreno e ele, com o passar do tempo, muita tristeza, muita dor, o coração fica enfraquecido e ele desencarna. E quando ele desencarna, ele se encontra, ele tem muita vontade de se encontrar com os filhos e com a mulher. Aí ele fica sabendo que não é possível ele se encontrar com a mulher, porque ela está numa situação muito inferiorizada. Os filhos, ele é visitado por uma moça e um rapaz que tem um perispírito diferente dos filhos. E nessa altura do filme, eles pediram para tomarem a forma de uma outra forma que não aquela da última encarnação, para conseguirem ter acesso ao Pai sem grandes comoções. E aí, com o passar do tempo, eles são identificados. Então, aí eu questiono, é possível isso? É possível eles tomarem uma outra forma, né? E só para terminar, finalizar, o marido, né, o pai dos filhos, ele acaba indo encontrar com a mulher, ele sabe que é extremamente perigoso, que ele pode ser atraído, mas ele sabe que a única forma dele auxiliá-la é ir ao seu encontro e aos poucos, através do amor, ele conseguir que ela peça o auxílio divino. Bom, eu já falei bastante e talvez tenha muita fantasia naquilo que eu falei a respeito do filme, mas o restante não, o restante são ensinamentos que eu obtive através da leitura de vários livros em que o perispírito é abordado. Bom, gente, Sandra vai falar de novo. Não, Meire, acho que você explicou super bem, não tem mais o que complementar, tá? Tá excelente. Esse filme é maravilhoso. É um dos filmes mais lindos que eu assisti, por, pela, pelo que ele mostra que é o amor, a entrega que é o amor e o que é capaz de produzir no ser amado. Foi um dos filmes mais lindos que eu já vi. Eu também. Uma lembrança especial, de E uma, verdade. e uma dica para E uma quem dica, interessar, né? quem puder, procura na Netflix, porque é algo maravilhoso. É Eu maravilhoso. assisti ele também há um ano, mais ou menos, atrás. É bonito mesmo. É muito bonito, né? Quando ele não consegue que ela o veja, tudo que ele faz para resgatar ela
daquele local de dor em que ela está abetada, né? Ela está completamente fora de si, e ele então, se ele não pode tirar ela de lá, ele se entrega para ficar junto dela. Quando ele se entrega e aí ela acorda, é uma coisa maravilhosa. É verdade. É um ensinamento assim de aonde chega um amor verdadeiro e o que é capaz de fazer, porque é o momento em que ele consegue fazer ela acordar. A entrega dele é tão grande que ela acorda por isso. Então é um filme, para mim, foi muito especial mesmo, no sentido de ensinar o que é o amor. Que a gente tem tanta dificuldade para compreender o que é o amor, né? Pois é. Mas o amor chega à entrega, então eu não quero ser eu. Se eu não puder te acordar, eu prefiro não ser eu. Gente, uma coisa maravilhosa, né? Verdade. Maravilhosa. Que é o exemplo, né, daquilo que o amor verdadeiro ele se manifesta nos momentos mais difíceis da vida. Ele se apresenta, né? Ele se consegue Sim. superar e ajudar, né, principalmente. E Né? produz um milagre, Exatamente, né? É muito né? bom. Maravilhoso. Excelente. Bom, vamos para as vibrações? Vamos.